sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Meu nome é Juan e eu vou lhes trazer hoje um tema picante, bem picante. Eu vou hoje falar realmente sobre o SXO satânico. É isso aí. Antes de eu começar a falar sobre qualquer assunto desse tipo, tirem as crianças da sala, as crianças de todas as idades, vamos lá falar sobre a importância de curtir esse vídeo, sobre se inscrever no canal, sobre verificar os outros vídeos do canal, sobre curtir a página do Facebook que está na descrição, sobre verificar o meu trabalho como músico, que você com certeza vai gostar de alguma coisa. E caso você deseje consultas oraculares de tarô ou trabalhos como adoçamentos, afastamentos ou essas coisas do tipo, você pode também ver a minha página aí do Juan Leão, que é meu perfil oraculista, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vamos lá dar uma olhada e é isso aí. Falado todos os links, todas as importâncias, vamos falar então sobre o que é o tal do Sexo satânico. Eu acho que se pode perguntar a princípio por que esse assunto. É um assunto abordado na Bíblia Satânica, tem um capítulo todo só para isso, mas eu quero resumir ele, eu quero expandi-lo para uma coisa bem mais universal. Universal no que eu falo é no sentido de abranger mais vertentes satânicas, ok? Porque o que a Bíblia Satânica fala, as pessoas podem me descredibilizar apenas porque eu estou falando de Lavey. Isso pode acontecer. E eu não vou apenas falar de Lavey, eu vou falar de toda uma egrégora satânica e de outras vertentes por aí, o que geralmente se conhece do sexo dentro desse assunto. Para começar, bora esclarecer uma coisa. Tem um vídeo no canal que eu postei um dia desses, que é sobre respeito. E respeito a quem tem uma sexualidade diferente. O que eu quero dizer, respeito a todas as letras do LGBTQ e a eu nem sei como é que tá hoje em dia. Mas enfim, todo respeito a essas letras, a todas as sexualidades, a todos os gêneros. Todo mundo tem o direito de transar. Você transa, com certeza, e se você não transa, você está errado. Eu também, outras pessoas também, e... enfim, quem transa não fala da vida dos outros, entendeu? Eu estou falando aqui com adultos, eu tenho quase certeza disso, então eu vou falar o que é para ser falado com a maturidade de uma pessoa adulta. Não com a pessoa de quinta série, tá certo? Eu vou logo deixar isso claro aqui. Para começar, por que o sexo é visto como algo bom no satanismo? É porque ele é bom. Gente, é ótimo se fazer. Mas calma, também não é só por isso. O sexo é uma troca de energia. Ele é uma produção de energia também. A produção de um hormônio chamado endorfina, que te dá prazer. Ele é o grande prazer do teu corpo vem desse hormônio. E é claro, atingido através de um orgasmo. E o orgasmo, na verdade, é o grande pecado perante o cristianismo. Já pararam para pensar que o pecado original podia ser tanta coisa? Podia ser o assassinato por conta de Caim e Abel. Podia ser roubo, estelionatário, negar a Deus. Podia ser muita coisa o pecado original, mas o que é o pecado original? É transar. Esse é o pecado original. Porque perante a Bíblia, perante o cristianismo, o sexo é para reprodução, não é para prazer. Porque mulheres, por muitas eras, nunca conheciam o que era um orgasmo na vida. E o homem só tinha porque era necessário. Isso quando o cara era fiel àquilo que estava seguindo e ao seu próprio casamento, que a gente sabe que não era bem por aí. Porque sempre tudo cai nas costas da mulher. Sempre. A mulher é aquela mais recriminada, discriminada e banalizada. Sempre. Mas quando você pega dentro de uma missa negra, dentro de um ritual satânico, e você envolve masturbação ou sexo no meio, você está simplesmente colocando uma energia humana à prova ali. Você está fazendo a fluidez do que é você como espécie. Vocês já viram como outros animais são quando estão no cio? São verdadeiras máquinas. Então assim, porque você, ser humano, que tem os seus hormônios constantes, você não tem um período de cio necessariamente, as mulheres têm período fértil, não é cio. É você que tem uma coisa mais constante, por que você não pode saciar seu desejo, poxa? Por que você não pode utilizar de uma das energias mais fortes dentro da magia, que é a energia sexual, a seu favor? Porque o sexo é vida, gente. O sexo é aquilo que te faz sentir prazer. Por muitas vezes, as pessoas realmente buscam ele como uma forma de dar um sentido a mais, como uma fuga da realidade. E é uma fuga da realidade simplesmente porque ele é prazeroso. É como você sentir prazer na dor. Então não deve ser recriminado, discriminado quantas vezes a pessoa está transando, com quantas pessoas ela está fazendo. Isso é um grande problema dela. Tanto o problema dela que o satanismo chega e fala, vai transar, gente. Vai fazer sexo, não tem por que você evitar fazer uma coisa dessas. Se é utilizada em rituais espirituais e religiosos, é porque a bruxaria satânica está ligada a esse tipo de força também. Satã é carne, Satã é instinto humano, Satã é matéria, é materialização, é justamente a natureza humana. Então Satã também é sexo, tanto feminino quanto masculino. Não é apenas um. Satã não é uma figura que é máscula demais. Também não é uma figura
que é um homem ou uma mulher completamente afeminada. Não. Satã, existe as duas facetas dele. E existe quem veja o lado mais masculino e quem veja o lado mais feminino. Porque toda divindade tem os seus dois lados, mas tem afinidade com algum deles. Tipo Odin. Odin é um deus que claramente tem afinidade com a energia masculina. A predominância dele é masculina, mas não significa que em algum momento ele não possa aparecer como uma mulher para o seu devoto, para o seu fiel ou qualquer coisa assim. Ele também carrega uma força de feminilidade que é também encarnada através de Frigga, que é a esposa, que é mitologia, e mitologia tem dessas. O grande ponto é que Satã, por ser a natureza humana, ele não é a natureza masculina, ele não é a natureza feminina, ele é a natureza humana. E por isso, o sexo também faz parte, a fome faz parte, o prazer em comer faz parte. O prazer em ouvir uma boa música, em assistir um bom filme, em ver um bom quadro, em cheirar um bom aroma. Tudo isso que estimule nossos sentidos ao prazer é demasiadamente satânico. Então, por isso que quando estamos exaltando em qualquer tipo de ritualística o sexo, não estamos faltando com respeito ao sagrado. O nosso sagrado literalmente é esse. O nosso sagrado é o prazer, é a carne. Não é como o orixá, como o santo, como Jesus, que realmente você precisa estar de corpo limpo para poder acessar esses templos. E ainda assim, o orixá ou algumas outras divindades pagãs, você precisa estar limpo da energia de outra pessoa. Porque sexo é troca de energias. Quando você se relaciona com alguém, você automaticamente pega um pouco daquela pessoa para você. E claro, isso vai se dissipar. Eu não estou falando necessariamente que você vai ter um orgasmo com a pessoa e aí você vai carregar uma parte da pessoa ou sei lá, o que é que você tenha depositado na pessoa, se é que vocês conseguem me entender. Estou falando disso aqui. Eu estou falando de um aspecto que é relação. É a simples relação. É o simples ato da penetração, do beijo, do toque. Tudo isso é sexo. O sexo começa a partir disso aqui. A partir do toque, a partir do primeiro fogo que você sente com a outra pessoa. A partir daí você já está pegando a energia daquela pessoa. Só que dentro de um ritual satânico, de uma missa negra, de qualquer coisa, a gente vai colocar isso para fluir, para girar. Por isso que geralmente nisso, as pessoas não têm apenas um parceiro sexual, ela tem várias. É uma grande de uma orgia. É uma grande coisa do tipo, é uma festança mesmo, é uma lambança da bexiga. Justamente porque é a exaltação do prazer. Você está fazendo aquela energia sexual fluir. Da mesma forma que as bruxas faziam. As bruxas wiccas, não só as wiccas, mas também umas mais antigas, que é a própria Wicca, dançavam peladas ao redor do fogo e que faziam grandes orgias entre elas, inclusive, para poder movimentar o sagrado feminino através da valorização dos corpos, através da valorização do prazer que elas têm como mulher. Isso não é diferente dentro de uma missa satânica, dentro de uma coisa desse tipo. Tanto que Lavey pegava mulheres nuas para fazer isso, para fazer as suas missas, entendem? E aí vocês podem perguntar, mas será que é machismo demais só ter mulher nua, só ter essa coisa toda? Porque é o que mais a gente vê, umas imagens até bem misóginas, sempre com mulheres naqueles aspectos, e mulheres podem se sentir até ofendidas por conta disso. Mas eu vejo isso muito mais como uma questão de sagrado feminino mesmo. É uma questão de sexualização, claro que é, porque também existe o fato de sexualizar a figura de Satã, mas aí se sexualiza como uma figura hétero de um homem que tem várias mulheres, pois é normal. Mas aí a gente tem a figura de Lilith, que é a Satã feminina, por assim dizer, que é uma grande de uma... Eu não quero usar a palavra, mas não é de respeito a ela, tá? Mas ela tem o seu próprio empoderamento feminino. Ela é o nosso símbolo de empoderamento feminino. E masculino também, claro. Homens também podem ter conexão com Lilith. Mas o que eu estou tentando falar aqui é que, diferente de todos os outros pontos, todas as outras religiões e filosofias, o sexo é sagrado aqui dentro. Quando a gente usa do sexo, da masturbação dentro do nosso altar, de uma relação dentro de uma sala, cheia de símbolos, dentro de uma ritualística, a gente realmente está louvando o nosso sagrado. Nosso sagrado, que é o prazer da carne, faz parte do sagrado satânico. Isso é meio doido de se pensar, porque a gente está realmente acostumado numa sociedade que sempre está considerando o sexo um pecado. Está sempre dizendo que uma mulher que sai com vários é uma mulher vulgar, uma mulher que não merece envolvimento, não merece respeito. E passando, às vezes, até do ponto a chegar a dizer que quando ela sofre abuso, a culpa é dela. Acontece com frequência e vocês acham que devem saber disso. Enquanto o homem não, o homem pode pegar várias, é instinto masculino fazer isso. Aí, né, é o machismo atuando. Mas a mulher tem tanto direito quanto o homem nessa questão de sentir o prazer, de buscar o seu próprio prazer. Não tem muito o que eu falar sobre esse assunto, na verdade. Eu só quero esclarecer o porquê ele é sagrado. A gente tem a figura de Satã em um lado que indica a natureza humana, e ele não é heterossexual necessariamente. Ele é uma sexualidade neutra, porque ele é humanidade, ele não é homem nem mulher. Temos Lilith também como a figura mais feminina, como o lado mais feminino da nossa mitologia, a representação mais feminina. Não estou implicando aqui que Satã é Lilith, não são. Mas dentro do que a gente pode tirar como
um comparativo, como uma dualidade em nosso próprio panteão, Satã barra Lúcifer é o masculino e Lilith é a feminina. Não implica dizer que Satã ou Lúcifer não possam aparecer de formas femininas ou que Lilith não possa aparecer de forma masculina. O grande problema é que Lilith aparecer com forma masculina é um pouco mais difícil. E eu digo isso porque realmente já existem figuras masculinas demais representando sexualidade masculina. A gente tem Citri, a gente tem Salus, a gente tem Zepar, que são daimons aí que estão ligados à luxúria. Asmodeus também, verdade. Asmodeus é ligado à luxúria também. E são tratados como masculinos. Aí a gente chega a Astaroth, que também tem um pouco de ligação com sensualidade. E aí não se sabe se é uma deusa, se é um deus. Para cada pessoa é um gênero diferente, porque é mais andrógeno. Como o meu daimon também é muito andrógeno. E aí você pega e quer ver Lilith como homem, como uma figura masculina. Por quê? Porque se você tem Lúcifer, se você tem Satã, se você tem Asmodeus, por que você precisa espelhar masculinidade em Lilith? Você pode espelhar feminilidade em Lúcifer, por exemplo. Você pode. E ele mesmo tem. Mas é mais de boa isso. Porque feminilidade, figuras femininas estão em falta no mercado satânico, se é que vocês entendem. Porque você vê deusas, existem várias deusas em outras mitologias. Existem várias deusas gregas, várias deusas romanas, várias deusas hindus. Mas quais são as figuras de demônios femininos que a gente conhece? São poucas. A gente tem Lilith, a gente tem no máximo Astaroth, a gente tem Gremory, a gente tem... Acabaram minhas ideias. Para ver que são tão poucas, mesmo que tenha mais que eu não estou citando aqui, são poucas em relação a todo o resto que é tratado como masculino. E a troca de energia sexual representa também uma fluidez na vida, como si só. É o lance do prazer, você está cultivando o prazer, é isso que você quer. É isso que você quer para a sua vida, trocar energias com pessoas que estejam na mesma egrégora que você, na mesma sintonia que você, e isso é lindo. Eu acho que o sexo já devia ser algo naturalizado há muito tempo atrás. O problema é que ele já era. Nos tempos de Grécia e Roma antiga, era uma coisa natural, o sexo era natural. Aí chegou o cristianismo para dizer que isso é pecado, para dizer que isso não presta, que dois homens não podem transar. Honestamente, viu? Que desserviço. E a gente tem todo um trabalho para voltar isso. Olha o trabalho que Satã está tendo. Olha o trabalho que Satã está tendo, sendo julgado por elevar o sexo a algo sagrado. O sagrado que sempre foi. Porque, honestamente, antes também se fazia as orgias em nome dos deuses. Os próprios deuses são uns bandos de galinhas. É sério, vocês já viram os contos de Zeus, de Poseidon, de Hades, o quanto de filhos tiveram que simplesmente deserdaram, o quanto de mulheres que eles simplesmente fecundaram por puro prazer. A mesma coisa de deusas, por mais que as deusas eram um pouco diferentes, mas as deusas como Atena, Afrodite também tinham suas filhas e filhos. Então, o sagrado, o sexo sempre foi sagrado. O sexo sempre foi. O cristianismo foi que chegou e cortou isso da linha. Dentro de uma bruxaria, dentro de um paganismo, dentro de um satanismo, a gente vai considerar isso sagrado, sim. E eu acho que eu tenho que deixar isso bem claro, que abuso nenhum, invadir o corpo do outro sem a liberdade do outro, não é uma coisa satânica. Não é, nem nunca foi, nem nunca vai ser. Respeito ao corpo do outro é respeito ao seu próprio corpo. E vice-versa. Você precisa respeitar o não também. Por isso que é um absurdo você ver um satanista machista escroto. Eu vou sempre estar falando aqui em causas de minorias, porque como eu disse, videozinhos atrás, Satã é uma causa que abraça minorias. Então você lide com isso como bem entender. Se você é conservador, tudo bem. Se você é homofóbico, tá nada bem. Se você é machista, também não tá bem. Você pode ser conservador, você pode ser o que for, contanto que você respeite as minorias e você entenda por que nossa causa é tão importante. Porque Satã entende. Se você não entende, você não é Satã. Então eu fiz uma coisa que eu devo ter enrolado bastante para falar, mas eu queria falar desse assunto, sexo, de uma forma natural. De uma forma que realmente desse a entender o porquê é sagrado para nós, o porquê usamos ele como fonte de alimento mágico. O porquê em missas negras se usa de energia sexual e se usa de nudez também. Porque a nudez é o nosso corpo natural, ele não é feio. Não tem que ser considerado uma coisa feia. A nudez é natural, novamente. Sexo também é natural. Sexo é prazer, sexo é necessário para a nossa procriação. Então por que discriminar isso, né? No caso, tenham gostado desse assunto diferente aqui, eu acho que é bem resumido, mas que eu precisava abordar um pouquinho. Eu estava me sentindo na obrigação de abordar isso aqui, já que está aproveitando que está no início. Então, caso vocês tenham gostado, realmente me contem aí nos comentários e tal. Curtam o vídeo, vejam os outros vídeos do canal, porque talvez eu tenha falado de temas mais importantes do que esse por lá. Mas enfim, digam o que vocês acharam aqui e que Satã abençoe a todos. Até a próxima.